Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, povo da quarentena. Eu sou Hugo Medeiros aqui do Coluna Blues Rock, chegando para mais uma Quarentena Sessions, mas uma Quarentena Sessions muito especial. Especial porque hoje nós estamos encerrando, depois de uma semana, a Harmonica Week. Foi um compromisso meu de divulgar mais um instrumento e de domingo passado a esse domingo trouxe apenas gaitistas renomados do Brasil, do Chile, dos Estados Unidos. Tudo começou com Dennis Grewling, ganhador do Blues Music Awards. Passamos por Otávio Castro, o cara que está quebrando com tudo já feito na gaita. Passamos para Márcio Maresia na terça-feira. Quinta-feira foi Marcelo Naves. Sexta-feira foi o. Sexta-feira foi quem? Agora eu esqueci. Caramba. Sexta-feira foi Rodrigo Berianos, lógico. Sábado, ontem, foi o senhor Gonzalo Arraia. E hoje eu estendo o tapete vermelho para o senhor José Stanek. O cara é mestre. A gaita brasileira, a história da gaita brasileira passa através da carreira e da história de José Stanek. É uma honra eu estar falando com ele. Eu nunca pensei que eu fosse estar falando com ele. Mais uma coisa, dentre essa coisa horrível da quarentena, mas uma coisa bacana que está me proporcionando é falar com o senhor José Stanek, o qual chamarei agora. Olá, Tô branco pra caramba aqui, hein? Nossa, tudo tá bem, mestre? bem, tá fotometrando engraçado aqui, não tá? Se deve estar contra a luz. Tô contra a luz, é. Na hora que tava vendo, deixa eu ver aqui. Ele vai me fotometrar, não, né? Não sei, não Eita. sou bom nisso. Cara, essas coisas a gente prepara tudo na hora, sempre dá diferente. Normal. Ó, Melhorou. Eu acho que deu uma melhorada. porque na filmagem da câmera não tava dando essas autoexposição, assim. É. Eu sou meio branco, mas não sou tão branco assim. Mas é muito, muito, muito bom. Eu tô ao ar, eu tô ao ar Oh, livre aqui. sim, Tô em sim. Teresópolis, eu vi você falando. Obrigado pelas palavras. Nada. Eu que Ah, agradeço. tá. Deixa. Eu tô aqui Fala. interessado pra cá, vai passar uns 3 dias. A gente tem casa aqui já há muitos anos e tal. E tô aqui nessa quarentena louca, aqui nesse fresquinho, meio friozinho, meio gostoso, meio fora de tudo, mas é o que você falou, essa conexão possibilita a gente estar junto, é muito bom isso, né? Tem sempre algum lado bom, tem, né? Pelo menos algum, né? Deixa eu apresentar agora oficialmente, agora que o senhor está aqui Deixa na eu tela. falar um palavrão, porque estamos aqui online. Deixando a minha barra tanquinha aqui. Quem sabe o negócio tá meio difícil, fazer uma gig de Papai Noel no final do ano. Você sabe, né? Por favor. Vamos lá, estou aqui com o José Stanek. O cara sabe muito de gaita, sobretudo a gaita cromática. Eu já falei aqui antes e repito, é uma honra estar com esse papo aqui com ele. Eu nunca pensei que eu fosse abrir esse diálogo ao vivo com o José Stanek. Graças a Deus que eu estou aqui com ele. Então, para mim, primeiramente, é uma honra e muito obrigado, José, por estar aqui conosco. Prazer, é bom a gente poder conversar e falar um pouco sobre música, sobre a vida da gente. E eu assisti um pouquinho ontem, o do Berienos eu também tinha assistido um pouquinho, rapidinho. E ontem também assisti um pouquinho. E é bom, né? A gente poder falar um pouquinho das coisas e as pessoas que estiverem oportunamente com a gente aqui dividirem um pouquinho essas informações, essas vivências, né? Com certeza. É, Essa pergunta eu faço para todo mundo e eu vou fazer também para o senhor não, para o José Stanek. Para você. É, para você, tá? É, Acredito que a música que você tenha iniciado no mundo da música, ainda molecote, eu não digo profissionalmente, mas através da música clássica. Eu tô errado, eu tô certo? Olha, a minha história é uma história muito, assim, não é
muito comum, porque eu, até os 18 anos de idade, não fazia música, nada, zero. Eu sempre gostei muito de música, sempre ouvi muita música, principalmente influenciado em casa, com meu pai e tal. E aí sim, muita música, mais a música de concerto, a música clássica. E eu fiz faculdade de engenharia e me formei em engenheiro. Só que eu tive o azar de passar para o segundo semestre. E nesse segundo, e fiquei 6 meses de férias. Passei para uma faculdade federal de engenharia. E naquela época teve um festival de jazz em São Paulo, chamado Montreux. Na realidade era uma sucursal do festival do Montreux Jazz Festival. E teve em São Paulo, se não me engano, foram só 2 anos. Não sei se teve mais, não. Salvo engano. Mas enfim, teve um ano que eu assisti e aí estavam tocando juntos. O outro dia alguém postou esse vídeo do Maurice Horn com o Toots Thielmans. Os dois tocando e tal. Eu ouvi aquilo, falei, caramba. Eu te confesso que eu não me lembro se eu já tinha ouvido antes dos 18 anos de idade, cromático, alguém tocando blues, assim. Então, acho que as referências são, às vezes, são meio confusas, mas aquilo foi muito marcante. Falei, vou aproveitar esses 6 meses para estudar música, vou estudar gaita. Pronto, já comecei direto na cromática. E quando eu me formei 5 anos depois, em 85, eu já estava tocando profissionalmente. Foi tudo muito rápido. E você chegou na cromática por acidente ou foi uma coisa mais pensada? Foi nesse dia que eu assisti o show deles dois tocando. E eu falei, eu quero tocar esse instrumento, vou aprender isso. Aí fui ver que instrumento que era e tal, já caí logo na história da cromática. E eu trabalhei, Uhum. assim, ainda trabalho hoje. Deixa eu ver se eu consigo ficar com a cara menos branca. Deixa pra lá. E aí fui direto na cromática. E aí um pouco com música popular, depois eu caí no jazz, o jazz é uma música mais instrumental brasileira e tal. E tanto isso foi, assim, eu comecei profissional em 86. Quando foi lá em 90, 89, 90, na verdade mais 89 do que 90, eu conheci o Paulo Rogério Viana, que é super violonista, e comecei a tocar com ele, assim, sei lá, coisas. E a gente foi começando a fazer música de câmara. E eu comecei a virar e comecei a ver o universo da música de concerto. E aí foi embora. Continuo, claro, fazendo música instrumental, mas a minha maior atividade hoje é na música de concerto. É Isso é muito interessante, mestre, porque eu não chamo de mestre por brincadeira, nem por realmente uma admiração que eu tenho, assim como eu chamo o Carlos Malta também de mestre, sempre. Ele já está acostumado com isso. E por falar em Carlos Malta, é uma coisa que ele, na minha primeira entrevista que eu fiz com ele falou o seguinte: por que não botar numa câmara de concerto, um trio ou um quarteto de pífanos? É puro preconceito por a gente achar que tem que ser aquele formato de um violoncelo, dois violinos e um oboé, por exemplo. A gaita também pode estar lá. E uma coisa que eu não sabia, já que você falou do Eberibenhos, Eberibenhos, sempre Eberienos, sempre me experiência. confundo com esses nomes. Eu não sabia. Fala. Ele me chama de titio, eu chamo ele de sobrinho. Eu não sabia, mas o Vila Lobos, o Guerra Peixe, eles também fizeram concertos para gaita, coisa que eu não tinha a menor ideia. É. Enfim, deixa eu falar um pouquinho um pouco sobre o que o Malta falou. Eu estudei muitos anos, na verdade foram 5, quase 6 anos, com um grande mestre chamado Hans Joachim Kollreuter, que é um alemão que veio para o Brasil, fugido da Segunda Guerra e que implementou o dodecafonismo no Brasil. Foi um mestre muito importante. Então é uma pessoa que sempre foi muito referência para mim. E ele Uhum. dizia o seguinte, que não existe música erudita. Existe música feita com erudição. Então, qualquer música pode ser feita com erudição. Eu vejo o seguinte, você pode colocar o que for dentro desses ambientes, mas são ambientes onde você necessita de uma certa erudição. Ou seja, a erudição não no sentido pejorativo, a erudição no sentido de fazer música com qualidade, fazer música com carinho, com verdade. E tudo isso para mim é erudição. Então aí você vai fazer o que você quiser, pífanos ou violões, cavaquinhos, choro, que coisa mais erudita sobre o bom aspecto que o choro. Mas o choro é popular. Não, mas o choro é feito com erudição, é feito com carinho, é feito com esmero. Então aí vale qualquer coisa.
dentro desse contexto. O que não vale é para esses ambientes. Isso eu acho que não vale. Você não pode chegar e falar assim, vou fazer um concerto no Teatro Municipal. Sei lá, a gente resolve, vamos fazer uma gig lá. Isso não Sim, existe. Então, agora, um concerto do Malta, uma orquestra, um teatro, uma música dele, foi maravilhoso. E sim, ela tem informações de contextos populares. Mas esse negócio de popular erudito também é uma confusão, né? As peças de Mozart, os concertos de Beethoven, todos são baseados em temas populares. Então, sim. isso é. Agora, existe esse preconceito, sim, um pouco. E é engraçado que a gaita ela entra nesse contexto de uma forma muito lúdica, eu diria até. Porque as pessoas conhecem pouco, né? Não tem, você falou, você não tem nem ideia, né? De que na verdade, você tem de compositores brasileiros, você tem o Villa-Lobos, que é assim, que é a peça, vou dizer, mais importante, uma peça muito importante por ser o Villa-Lobos e tal. Eu já tive a grata oportunidade de tocar bastante esse concerto. A última foi com a Sinfônica de São Paulo, com a USESP. Última não, mas a última foi com a Sinfônica do Paraná. Mas com a USESP foi um momento muito especial, porque eu gravei com a USESP, o disco saiu pela Glaxo, que é uma editora de música de concerto muito importante e tal. Então é uma peça muito importante. O Guerra Peixe, ele dedicou essa peça. O Villa dedicou para um gaitista americano chamado John Sebastian. E aí, tem outro dia mesmo, estava conversando, tem uma celeuma, porque ele teria feito contato com o Edu da Gaita, mas acabou não compondo para o Edu, dedicando. E aí são aquelas histórias que vão acontecendo na vida da gente. O Guerra Peixe, ele tem uma peça chamada Quatro Coisas, que ele dedicou para o Rio do Oro. O Rio do estudava com o Guerra Peixe. E ele é dedicado ao Rio do Oro. É uma peça para gaita e orquestra de cordas. Não é bem um concerto. É uma peça mais reduzida e tal. Agora, o Radamés em Ata, ele sim tem dois concertos. Um concerto número 1, que ele no início chamou de concertino. Que, na realidade, ele colocou na partitura concertino. Concertino seria um concerto pequeno e tal. Mas é um concerto que o Edu gravou com o Radamés regendo. Depois ele tem um concerto número 2, que foi dedicado a um gaitista de Belo Horizonte, que pouco se fala dele aqui no Rio, que é o Aloysio Rocha. O Aloysio Rocha foi o primeiro brasileiro que tocou o concerto de Villa-Lobos. E o Radamés dedicou a ele esse segundo concerto. E tem uma peça chamada Canção e Dança, que é para cordas, e tem redução para piano também. Todas essas peças eu toco, né? E como eu trabalho com edição de partitura, editoração, todas elas eu resgatei, revisei, está tudo disponível e tal. Então esses são esses autores um pouco mais antigos que de renome, né? Fazem essa poética que eu gosto de chamar essa poética da harmônica brasileira, dentro da música de concerto. Né? Isso é muito interessante, tudo isso que você falou. Novamente, o que o mestre Malta falou comigo, ele falou o seguinte, uma coisa que vai muito na linha do que você falou. Ele falou para mim, quando Beethoven vem e faz tan, 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 você vai falar que isso não é popular? É rock and roll, né, Luiz? Total, 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 total. Agora eu, na época, por acaso, citando novamente o Kohreuter, tem um livro, eu vi esse livro só lá, depois também nunca procurei, não sei se existe tradução em português, tá? Um livro estava em alemão ainda, que é os rascunhos do Beethoven, né? Então, é muito interessante, porque você vê a genética da composição dele, né? Então, esse tanto, são 3 páginas. Pô, Ele foi estudando, fez vários desenhos rítmicos e vários. Na realidade, esse estudo inicial dele depois serviu para as variações, porque a música segue fazendo 1000 variações, né? Desse tantatã, né? E aí mas para ele chegar nesse tantatã, foram 3 páginas, estou exagerando, mas foram várias formas, vários estudos que ele fez, é muito interessante. Então, mas ela realmente tem um cunho popular. Por exemplo, tem uma peça do Edino Krieger, também compositor nosso aqui, muito importante, fez agora, acho que o Dino foi 90 anos, eu toquei ele está agora, acho que 92 já. O tempo passa tão rápido, e com essa quarentena a gente nem sabe mais o que é tempo, né? verdade. Atenção. Ele tem uma peça chamada Brasiliana, e é uma peça complexa, não é uma peça fácil, é uma peça complexa, que também agora também tem a versão
para harmônica, né? E só que, cara, ele tem dentro dela uma coisa pararorara, e a música vai embora, né? E eu sempre ouvia isso, e falei assim, gente, a namorada. E aí eu sempre é igual, é igualzinho, é mesmo. E aí a coisa vai desenvolvendo e tal. E é uma peça que, apesar da sua dificuldade, faz um sucesso estrondoso. As pessoas aplaudem assim, "Ué", porque a peça é maravilhosa. E a base dela é uma coisa que. Pô, Carlinhos Brown, bicho. É sensacional isso. Então, E tem uma coisa, o Carlinhos Brown pode ter defeitos e tal, mas ele tem uma cultura musical riquíssima. sim, claro. Não, não tem defeito, tem o jeito dele ser, né? É, Diferente. enfim. Mas os temas são. Porque. Tá ouvindo os cavalinhos passarem? Não, tá passando os cavalinhos aqui agora. O que eu acho da música do século XX, uma parte do século, principalmente depois da metade do século XX, é que a música ficou cerebral demais. Então, essa falta dessa naturalidade e de uma busca de temas que tenham proximidade com as pessoas, deu uma afastada. Isso não tem, assim, é uma visão minha. Uhum. Mas quando você pega um tema que ele busca essa proximidade, isso aí é bom demais, né? Agora, tem alguns rituais que não acho ruim que existam. Não acho ruim que existam. Porque existe uma maneira de se ouvir certo tipo de música. A música é sempre ritualística. Para mim, a música é um ritual. Se você está na missa, você precisa ouvir uma música que vai te dizer alguma coisa com relação àquela missa, ou aquele culto, seja da religião que você for. Se você vai para um ginásio e rock and roll e telões, não sei o quê, você vai ter que ver uma coisa que vai mexer com o teu fígado, né? Você vai ter que dançar e tal. Você vai para um ambiente hermético, aquela música que é feita naquele ambiente tem também uma função. Então eu não vejo, assim, eu só acho que as coisas deveriam permear com mais naturalidade nesses contextos todos. O chato é essa divisão, isso é muito chato. Agora, que cada música tem um contexto, tem. E assim que eu acho que tem estilos diferentes e tal. Você vai para um local, eu vi ontem vocês conversando dos locais de bares de blues, né? Onde é que tem. É uma coisa que tem toda eu tive lá no Mississippi, fui na inauguração do Mississippi, com o Andy, lá de Porto Alegre, que também é gaitista, cantor, compositor, super bacana. E você vai para um ambiente desse, você está esperando um tipo de coisa. Você não está esperando silêncio absoluto, você não está esperando. Sei lá, você está esperando uma coisa divertida sobre certo aspecto, quer beber alguma coisa, bebe moderadamente. Quer ouvir uma música alta, quer ouvir uma música pesada, quer ver gente vestido diferente. Quer dizer, você tem todo um contexto que você vai para lá para isso. Se você vai para Lapa, você quer ver pagode, quer ver samba, choro. Acho que agora nem choro tem mais na Lapa, mas quer dizer, não tem mais Lapa. É. Então, mas você quer ver lá, quer ver turista, porque os turistas vão ver o samba e o pandeiro, o ritmo. Então você vai nos lugares onde você tem afinidade e onde a música vai se expressar da forma dela. Então, agora, essas barreiras é que são horríveis, né? Uma coisa que eu falo com toda naturalidade, mestre, que eu entendo nada, lufas de música. Eu não sei diferenciar o lá de um mi. Mas eu sempre gosto de trazer pessoas que entendem de música. E vocês, músicos, foram responsáveis por eu entender uma coisa. Na boa parte das vezes, a classificação musical foi para atender aquela divisão do mercado fonográfico nas estantes, né? Exatamente. Isso surgiu há muito tempo atrás já, para saber o cara vai comprar uma roupa. É meio isso, vou comprar uma roupa esporte, uma roupa clássica, uma roupa para casamento, então começou-se a dividir. E aí começou a ter essas barreiras, porque se você for mais para trás, essas barreiras não existiam. Quer dizer, na realidade talvez existissem, mas de uma outra forma. A gente tem essa mania de classificar, né? De estereotipar. Acho que é uma coisa Sim, nossa. Agora, isso também não acho. deveria ser prejudicial. E aí tem a coisa de mercado. É óbvio que certas músicas, aí vamos falar um pouco assim,
puxando rapidamente, sem muito questão de mercado e tal, é óbvio que o mercado popular, ele é muito forte, muito rico, e na música brasileira é muito rico, mesmo que ele vá para outras coisas, safadões e funks e tal, ele é muito forte. Ah, mas aí existe um disparate muito grande. A gente precisaria só ter um disparate menor. Nunca uma música feita com mais erudição vai alcançar um espaço de um ginásio com 80 mil pessoas. Não vai. Mas um lugar com 2.000, como o Teatro Municipal, com pessoas com ingressos a preços bacanas e tal, é possível. Então, esse equilíbrio que eu acho que falta, principalmente no Brasil, né? Lá fora também tem esse desequilíbrio. A gente não pode achar que, não, lá fora tem esse desequilíbrio também. É menor e é menos, eu gosto de dizer sempre assim, é menos perto do zero, né? É um pouquinho acima, assim. Mas ele existe. Então, eu nunca me preocupei muito com isso, não. E eu, graças a Deus, assim, o mínimo, acho que tem, assim, de trabalho, tudo, assim, os lugares que eu chego, a coisa às vezes pode complicar no início, mas depois sempre se reverte. As pessoas conhecem. Eu tenho, assim, duas coisas que eu acho que eu tenho muita vantagem. Que ninguém que poucos tocam o que eu toco. Então, quando eu vou no ambiente de orquestra, por exemplo, aí eu não posso falar poucos, vou falar ninguém. Ninguém ali toca o meu instrumento. Não é um concerto de violino. Cara, tem 16 caras aqui olhando e falando assim, eu estudei esse concerto, eu sei exatamente o que esse cara está fazendo. As pessoas que estão na plateia já ouviram aquele concerto trocentas vezes, ouviram as melhores gravações de todos os tempos, de todos os grandes, mano. Então, isso é uma vantagem, porque você chega com um novo. Isso é uma vantagem. Agora, a desvantagem é que as pessoas têm dificuldade de entender o novo, né? Sim. Dois lados da moeda. Tem uma historinha rápida que foi o primeiro concerto que eu fiz com a Sinfônica Brasileira. Eu sempre toquei amplificado. Eu brinco com os violonistas, falo assim, olha, violão e gaita são instrumentos que não são acústicos. Por que eu digo que não são acústicos? Você não vai tocar nunca acústico. Não tem como. Tem que amplificar. Os violonistas às vezes não amplificam, não. E aí você não ouve. Então, mas a gaita eu sempre trabalhei amplificação na gaita, é uma coisa que eu sempre trabalhei e tal, porque se você pega a gaita e bota um piano de cauda, na hora que o piano pá, você já não ouve a gaita, você precisa amplificar. Eu sempre trabalhei amplificando. E eu lembro que o primeiro concerto que eu fiz com a Sinfônica Brasileira foi na Sala Cecília Meirelles. Na verdade não foi o primeiro, mas o primeiro foi no Museu de Arte Moderna. Mas eu lembro, eu não sei, talvez tenha sido no ensaio, foi isso. No ensaio para o concerto do MAN, isso foi em 88, 89, talvez. E aí eu tava com uma caixa, um case, assim, carregando, para entrar, assim, no palco, né? Aí um cara brincou lá assim, ué, hoje vai ter venda de sanduíche natural hoje aqui? Aí eu, ah, eu não lembro se fiz uma brincadeira assim, porque eu também não tô nem aí, né? Depois, quando ele viu e me ouviu, cara, ele veio tão sem graça falar comigo. Eu não quero da orquestra, assim. E eu, assim, não me importei com isso, não. Mas é isso. As pessoas não estão esperando uma certa. Eu não estou esperando. E aí, quando ouve, tem surpresa boa. A surpresa é boa. A surpresa é boa. Sim. É, eu acho muito bacana essa discussão, né? Da perda do preconceito, de que tudo no final é música. E tem um cara que está aqui com a gente nessa live, que é um baterista de uma banda de metal, hard rock, aí também suas diferenciações são muito próximas, claro que sim, que é o Ivan Busic, daquela banda Dr. Sin. E ele é um dos caras que, assim, nessa quarentena eu conheci ele e posso ter orgulho de falar que eu estou ficando um bom amigo dele. Ele foi um dos caras, mestres, que mais me ensinou sobre música nesse curto período, porque ele faz metal, o pai dele era se não me engano, era do Clube do Jazz de São Paulo, que eu esqueci o nome do pai dele, é o Busic, você deve conhecer de nome. Ele tocava, ele adora country, ele adora jazz, e ele tenta botar isso tudo na música dele. Eu acho que isso é o exemplo de música, né? Claro, claro. Essas misturas esses sincretismos são importantes. Assim, tem uma turma, tem um querido amigo, bom, tem assim, a turma de gaitistas são todas pessoas muito queridas e tal. E, em especial, eu falo dele porque eu gosto muito dele e esse assunto é um assunto que eu sempre boto à baila,
que é o Pablo, lá de Brasília. E ele sempre gosta de fazer a música genuinamente brasileira. Aí eu sou meio implicante, eu falo assim, o que é genuinamente brasileiro, cara? Não, porque isso não existe nada genuinamente brasileiro. A música indígena, se você for fazer a música indígena do jeito que ela é, se você botar uma gaita ou botar um violão, já não é mais genuíno. Então, não existe a necessidade de ser genuinamente algo nada. Não existe. São tendências, são formas de se expressar. Tá? Ah, o choro é o genuíno. O choro não é genuíno nada. O choro é forma sonata, forma europeia. A, B, C, o que quer que seja. É tudo um sincretismo, é tudo uma mistura. O samba vem a bossa nova vem misturado com isso. O blues veio de não sei da onde, da África, que foi para lá, o jazz. Não tem essa necessidade de trazer essas como é que quem está falando essas diferenças, né? Então é tudo misturado, Sim. tudo misturado. E aí você faz a coisa de. Eu lembro que uma entrevista com o grande Rafael Rabelo, violonista, que já nos deixou, e também uma pessoa perguntou, mas qual é o estilo que você gosta mais de tocar? Na época ele respondeu uma coisa que eu não entendi muito, mas hoje eu entendo. Ele falou assim, eu gosto de tocar o meu estilo. E hoje eu entendo isso perfeitamente. É o meu estilo. O Rafael tocava tudo. Como o Yamandu toca tudo, assim, dentro da mesma linha do violão virtuosístico, assim, Sim. geral, né? Os dois têm muito isso. Toca do estilo dele, então pronto. Se é isso ou se é aquilo vai se misturando e vai acontecendo, né? Eu não tenho muito isso, não. Agora, eu tenho uma consciência de que a minha atuação dentro da música de concerto, principalmente a música de orquestra, ela, ela é um momento em que a orquestra começa a se abrir, já há alguns anos. Há 30 anos atrás, seria muito mais difícil. Muito mais difícil. Ontem, mestre, a gente estava tendo essa conversa, não sei se foi ontem ou ontem, ou com algum outro gaitista, sinceramente não sei. Eu estou fazendo aqui Harmonica Week, de domingo a domingo, só gaita, e amanhã provavelmente vou dar um tiro na cabeça, que eu não aguento mais. Mas enfim. A gente estava tendo uma discussão com o Wallace, que é um professor de história, que também está aqui nos assistindo, e ele falou que o choro é o jazz brasileiro. Aí eu respeitei, mas eu falei, deixa eu fazer uma correção, eu vejo o choro muito mais seguindo uma linha do ragtime, né? Tem aquela coisa bem de leveza, aquela coisa mais acelerada, e tem uma coisa que quando falam para mim, me arrepia-se a espinha. Jazz brasileiro. O que é o jazz brasileiro? É jazz. Eu gosto mais dessas visões. Você, por exemplo, tem o Wynton Marsalis, é um cara muito estudioso, Sim. e muito, assim, fala muito nesse sentido, fala muito do jazz. É um cara que foi buscar, eu assisti um show dele em São Paulo, eu acho, que ele só tocou coisa muito tradicional, com uma formação muito tradicional, quase New Orleans, com tuba ao invés de contrabaixo, uma coisa assim, buscando umas coisas assim, troços geniais. E aí tem uma tendência muito dessa turma de dizer que o jazz não é um estilo, é uma maneira de tocar, uma maneira solta, uma maneira com mais liberdade. Então, se você pensar o jazz dessa forma, também você abre uma possibilidade de expressividades. Agora, se você pensa assim, o jazz é o que? É do Coltrane? É do Dizzy Gillespie? São tantas vertentes diferentes. Agora, Sim. tem uma característica, por exemplo, que nessa música, nessa maneira de tocar, de uma forma geral, os temas do jazz são curtos. São temas de uma estrutura pequena e o resto é para a pessoa criar o tempo inteiro. Criar, solar, improvisar. Então, isso é uma característica de um determinado jazz, mas de um grande período. Mesmo se você vai para o cool jazz, para o free jazz, o jazz tradicional, todos eles têm muito essa. Você pega os livros de jazz, os temas têm uma página. Uma página porque é escrito assim, longamente. Porque se escreve apertadinho, dava desse tamanho assim. Os temas são curtos. Porque a ideia é que a pessoa, a partir dali, crie. Eu já acho que o choro, os temas são extremamente elaborados. As composições, as melodias. Eu fiz agora uma live com o João Fernando, que é do Casuarina, fizemos aqui em Teresópolis. Fiz uma homenagem ao Jacó do Bandolim.
os temas do Jacobs são coisas assim impressionantes. O desenho, a estrutura melódica, são coisas maravilhosas. Então, você pode improvisar ali? Pode. Mas a estrutura melódica é muito mais amarrada, é muito mais desenvolvida do que o jazz tradicional ou o jazz que se faz, que você vai, toca o tema 12 compassos e depois blups, sai improvisando. Agora, você pode improvisar em qualquer estilo. A música barroca antiga era improvisada. Hoje em dia não se faz mais isso, mas era improvisada. As cadências dos concertos, não existe, ninguém escrevia cadência dos concertos. Era um improviso. Ali o músico fazia o seu improviso. Então, aí o cara estava tocando jazz, porque pegou um improviso numa cadência da música barroca? Talvez não, né? Mas vale tudo. Uma, uma coisa que você falou que é hoje em dia, de alguns anos para cá, as sinfônicas estão flexibilizando, né, o repertório. Eu vejo muito aqui, mestre, a Sinfônica Petrobras, que quase, pelo menos umas 3 ou 4 vezes ao ano, eles fazem um disco clássico de rock. Já fizeram do Black Album, do Metallica, Dark Side of the Moon, mas aí eu me pergunto, né? O Rio de Janeiro, estando nessa pindaíba econômica, o Teatro Municipal sem receber há não sei quantos meses, será que a Orquestra Petrobras está fazendo isso visando vendas de ingresso ou por convicção? Essa é uma boa discussão. Eu já discuti isso com muita gente, já falei com muita gente. Na verdade, esse movimento começou a... Não foi tão recente, não. Esse movimento já vem de algum tempo e agora está se fazendo bastante. A brasileira também fez, a Sinfônica da Bahia, lá com o Carlinhos, também faz. A Sinfônica... Na verdade, excluir. Duas orquestras não fazem muito isso, ou quase não fazem, que é a Sinfônica de Minas Gerais e a OSESP. As duas são as orquestras que não abrem muito mão de certos repertórios. E são as duas melhores orquestras do país, disparadas. E são as duas orquestras que têm um teatro, a OSESP na Sala São Paulo e a Filarmônica. A Filarmônica de Minas Gerais ou a Sinfônica de Minas Gerais? Acho que é a Filarmônica. Tem a Sala Minas Gerais, que é uma sala incrível. As duas são salas lindas e são as sedes dessas orquestras. Então, essas duas orquestras que têm essa estrutura não abrem muito mão do repertório, não. As outras todas abrem. O que eu, assim, observo disso? Eu acho que é bacana modificar. Mas aí vai muito bem na tua questão, vai perfeitamente na sua questão. Se isso é uma questão conceitual, nota 1000. Agora, se isso é para o patrocinador falar assim, olha, tivemos tantas pessoas, se está se abrindo mão de uma identidade por causa de coisa, aí isso é um erro. É um erro Exatamente. pé. Porque você não ganha mercado novo, não ganha. Isso também eu tenho, assim, pode ser, outras pessoas podem falar assim, não é nada disso. Para mim é totalmente. Você assiste um show, o cara, ou as pessoas, desculpa, que foram assistir um show do Metallica, a Petrobras fez Metallica, não lembro agora. Fez. Então, Circo Voador, Metallica, lotado. Essas pessoas todas que estavam lá, que gostam do Metallica, que foram assistir, quantas delas vão no domingo que vem, ou no sábado, na Sala Cecília Meirelles, no Teatro Municipal, assistir? É exatamente isso. Não levanta os outros dedos, não. Fica só... Não vai. Você não forma plateia, nada. É um espetáculo pelo espetáculo e ponto. Então, negócio de fazer música de cinema. A música de cinema, as trilhas sonoras de cinema são maravilhosas. Agora, se você fica fazendo isso por puro entertainment, é bom. A música é entertainment. Mas você não acha que vá conquistar plateias. Não vai conquistar. Você vai fazer aquilo, vai ser um sucesso danado, vai ser maravilhoso, você vai se divertir muito, mas e ponto. O próximo espetáculo é um próximo espetáculo daquele estilo. A própria Petrobras fez uma coisa das coisas mais lindas, eu sempre cito isso como parâmetro da própria Petrobras, que foi com a regência do Isaac Radchevski, em Copacabana, que eles fizeram o Bolero de Ravel, mas com mestre-sala e porta-bandeira. Coisa mais linda que eu já ouvi. É só de falar já fica arrepiado. E mestre-sala e porta-bandeira, dançando isso. Cara, é um negócio assim alucinantemente lindo. Tem no YouTube, quem quiser ver.
em Copacabana, na praia, centenas de pessoas vindo bolero, com aquele passo da dança do samba, bicho. Isso no valor de um valor artístico maravilhoso. Isso não tem. Sim. E alegra a patrocinador, alegra quem está assistindo, alegra todo mundo. Então, é achar o meio termo. É achar... Agora, que tem uma força do mercado empurrando isso aí, claro que tem. Mas é bom quando esse empurrão do mercado vem com uma originalidade de espírito, né, mestre? Exatamente. Com composições novas, com gente nova. Aí agora foi Petrobras também. A Petrobras tem tido muita atividade nesse sentido. Foi no ano que o Carlos Malta, a música dele, foram vários autores brasileiros atuais que foram lá, tocaram junto com a orquestra e tal. Então isso é muito positivo. Isso é muito positivo, que renova. Agora mesmo estava falando com o Dimitri Servo, compositor de Porto Alegre, que ele é bacana, ele escreveu já 3 peças dedicadas para gaita. E passaram as crianças. E agora é um concerto, um pequeno concerto para gaita, e pode ser feito com orquestra de cordas, pode ser feita com piano e tal. Aí eu falei para ele assim, pô, vamos... Ele pianista, super pianista, pô, vamos tentar fazer remotamente. Você grava o piano, eu gravo aqui. E ele falou assim, vamos fazer, a gente vai fazer daqui a pouquinho. Que é uma coisa que ele compôs agora, nessa quarentena, então tem essa característica, né? Esse momento, né? Mas aí ele falou assim, não, mas eu vou esperar um pouquinho, porque a Petrobras Sinfônica me pediu essa peça, desculpa, a Sinfônica Brasileira pediu essa peça para fazer, porque estão fazendo vários grupos de autores, assim, brasileiros e tal, com peças de pequena formação. Então a Sinfônica Brasileira também está atuando em formações diferentes, tentando se renovar, e isso tudo é muito importante. Isso tudo é muito importante. Porque você tem hoje, no ambiente de orquestra, os projetos sociais, do qual já participei de vários, e é uma coisa que para mim é uma linha de atuação muito importante, que, cara, faz música impressionante. As crianças, quando você dá oportunidade, dá ferramentas, é um negócio impressionante. É muito comovente e é muito bacana. E está jogando no mercado gente que toca bem, o Brasil inteiro. Aqui no Sim. Rio, que atualmente tenho colaborado, é o da Orquestra nas Escolas, que é da Prefeitura do Rio. E você tem hoje 18 formações orquestrais, sendo que 3 orquestras são... Então, é muita música sendo feita. E música boa. E com composições próprias e com compositores tradicionais. Então, e tudo assim, tocando grande orquestra, tocando instrumentos tradicionais. E é bacana. É, você falou aqui dos projetos de ensino com música, eu concordo inteiramente. Além de eu fazer essa minha atividade aqui com música, né, de divulgar a boa música, eu sou professor de colégio, de geografia, né? Então, eu sou educador até minha última gota de sangue. Você falou aqui dos seus projetos, que já participou. Você poderia falar para a gente sobre o El Sistema da Venezuela, porque já foi tido como o maior sistema educacional musical do mundo. Na verdade, eles talvez não seja no momento, porque eu te confesso que nem sei como é que está a história lá agora. Eu tive 2 vezes na Venezuela. Toquei com a Jovens de Caracas, que foi com Isaac Arabichev, e depois com a própria Simão Bolívar, que é a orquestra principal lá do sistema e tal, com a regência do Roberto Ibiriçá. É um festival de música brasileira. Uma vez toquei Vila Lobos e a outra vez Radamés em Átali. Então, e pude conhecer um pouco, né? Não morei lá, não dei aula no sistema, mas conheci o José Abreu, que é uma das pessoas mais iluminadas que eu já conheci na vida, uma pessoa incrível que fala que implementou e lutou pelo sistema, uma pessoa assim, uma luz assim. Faleceu agora tem 2, 3 anos. E em homenagem a ele foram 25 mil pessoas num ginásio, só músicos, quer dizer, músicos, alunos do projeto, Uhum. 25 mil pessoas no ginásio, um maestro num picadeiro assim, regendo, tocando em homenagem a ele. É um negócio impressionante. É um negócio impressionante. Então você lá alcançou nos 40 anos, acho que um dos grandes méritos dele foi conseguir, através de governos, porque 40 anos você tem vários governos, conseguir implementar o sistema, o El Sistema, e manter isso. Então é uma estrutura fantástica.
Todos estão passando por dificuldade muito grande, em especial a Venezuela. E aí não vou entrar em questões políticas, mas, independente de partidos ou não, de lados, direitos, esquerdas e tal, a Venezuela se transformou num local onde você não tem muita liberdade. Se essa liberdade, você gosta de ter essa liberdade ou não gosta, isso é outra questão. Mas se tornou efetivamente, eu estive lá. Você entra no aeroporto, quem te revista é um cara fardado com. Parece que vai em campanha, assim, com aquela roupinha malhada. Isso eu vivi um pouquinho no Brasil no final da ditadura. Então, não é um país que você tenha absoluta liberdade de expressão. Mas mesmo assim, o El-Sistema conseguiu se implementar e se manter nesse tempo todo. Como ficou muito difícil, grandes figuras do El-Sistema saíram da Venezuela e vinham saindo já. Mas o negócio era tão grande que ele ainda se sustenta numa rede de continuar as aulas, de continuar o sistema. Então, são vários teatros, instrumentos. É um negócio impressionante. Eu fui no teatro, tinham 3 Stanleys, assim. Eu olhei assim, caramba, tem 3 Stanleys. O pianista escolher qual Stanley que ele quer. Um negócio assim, de um valor é muito caro e muito rico. E uma música maravilhosa. E houve também uma diáspora muito grande. Todo mundo saiu. Então você tem excelentes músicos fazendo música que saíram da Venezuela pelo mundo todo. Então é um projeto que resgatou muita gente. Resgatou muita gente. Eu lembro que o José Abreu falava assim, quando perguntava para ele, você quer fazer um trabalho social ou você quer que as pessoas toquem bem? Ele respondia assim, eu quero que eles toquem bem e seja um trabalho social. E ele conseguiu isso. Ele conseguiu isso. É muito legal, porque eu já tinha escutado falar do El Sistema através do que, para mim, é o maior crítico musical brasileiro, que é o Sérgio Martins, de São Paulo. Ele é, ele é fantástico. E ele sempre falou bem do El Sistema, e eu não conhecia, realmente. Você chegou a conhecer aquela... Eu esqueci o nome da orquestra, mestre. É aquela de Israel, que mescla palestinos e israelenses. Tem, isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. E tem uma outra orquestra que é também agora, acho que não sei se ele, acho que ele é só das Américas, que pega gente de toda a América, todas as Américas, jovens de todas as Américas. Essas motivações, elas dão um recado tão importante, né? Sim. Elas dão um recado de convivência, né? De fazer, de ser humano, que é tão bom, né? E não tem por que não ter isso, né? Então você pode juntar pessoas de cultos, de cores, de vidas diferentes, em prol de uma coisa, um fazer arte, né? E na realidade esse fazer arte se reflete na convivência humana, mas nada mais do que isso. Então esses projetos, eles resgatam de forma muito íntegra a vida de muita gente, de muita gente. Esses dias mesmo também estava falando com o Natan. Natan é um menino que eu conheci, pô, sei lá, 15 anos atrás, no projeto da Mangueira. Excelente violinista, está morando em Salzburgo. Um garoto da Mangueira ia sair da Mangueira e conhecer a Europa inteira como concertista, tocando em orquestra e morando em Salzburgo. Através de quê? De estudar na escola municipal, de fazer faculdade e de arrumar um emprego. Desculpe, mas não é impossível. E através da arte você consegue isso. Agora, um menino. A, 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 Não, é justamente, eu ia corroborar com o que você falou. A música, ela consegue quebrar as probabilidades. Exatamente, é isso aí. Quebra mesmo. Quebra mesmo. Ah, outras artes também podem quebrar? Claro que podem. Mas o nosso métier, a gente está falando da música, ela tem muita força. Porque, por exemplo, o balé é eu acho o balé assim, das artes mais. Ingrata não seria a palavra, estaria sendo leviano, mas é uma das artes mais difíceis que eu vejo, porque primeiro que você tem um tempo limitado, físico, né? Depois você montar um corpo de balé, você montar um espetáculo de balé, é um negócio de maluco. A gente pega aqui o instrumento, dois, ontem a gente fez uma live, pegou um gaita e cavaquinho, e já estamos tocando. Como é que você vai fazer uma estrutura de uma dança, a dedicação física que um bailarino tem?
E você tem também projetos sociais com dança e pessoas que se foram para o mundo e para o próprio Brasil, que se tornaram professores, que montaram a sua vida dentro da história, apesar de todas as dificuldades da arte. Apesar de todas as dificuldades que é viver de música, viver de arte, né? Não de música, de arte. Então, mas você consegue quebrar essas barreiras todas, não tem a menor dúvida disso. Eu vejo isso em todos os projetos em que eu participo. E a gaita é muito bacana nesse sentido. Eu já fiquei. É, Porque você pega uma criança, não, pega uma aham. criança e dá uma gaita para essa criança. É uma felicidade. Para os outros que estão do lado, nem tanto, mas para a criança é uma felicidade. Não ia falar, você falou do balé, cara, meu sonho é que a minha filha fosse bailarina ou violinista. Só que ela fala que quer ser cantora de blues. Então, É certo, né? Tá tudo certo. mestre, Fala. você falou aqui por diversas vezes sobre o Karabichevsky, né? Essa, Eu sou um leigo da música clássica, eu gosto de é, algumas sinfonias que o meu pai foi me passando, e o Sérgio Martins também, mas eu sou leigo, estou longe de ser um conhecedor profundo. É, Poderia falar um pouquinho sobre a importância do Karabichevsky no Brasil, na música clássica do Brasil? olha, o que eu vou dizer? As pessoas que se destacam, as pessoas que se destacam, elas acabam, de certa forma, ou efetivamente, se tornando referência. Você pegar o tênis, por exemplo, eu gosto muito de jogar tênis, jogo tênis e tal. Você pega o Guga. O que o Guga fez para o tênis no Brasil? Bom, o que o Ayrton Senna fez para o esporte brasileiro? Não só a questão de carro, mas para o esporte brasileiro. Uhum. Então, você pega figuras que tenham personalidade e que. Eu não vou falar de jogador de futebol, porque eu acho tudo uma porcaria, acho tudo um bando de boboca, então eu não vou falar desses exemplos, que não me Também interessam. acho. Mas você pega do Oscar Bispo, no basquete. Outro dia vi uma matéria do Oscar sendo homenageado nos Estados Unidos. Pô, um cara assim, e um cara de um valor intelectual, mental, humano enorme. Então essas pessoas todas que servem de referência, elas são exemplos. No caso, são bons exemplos. Né? O Isaac tem uma carreira muito forte, é o nosso grande maestro, independente de qualquer coisa, nosso grande maestro. E ele tem uma responsabilidade muito grande quando ele começou com aquele. Não sei se você pegou isso, o Projeto Aquários, que você ia para Quinta da Boa Vista e lotava a Quinta da Boa Vista, transmissão ao vivo, domingo, pela Globo, ia o Projeto Aquários e centenas e fazia repertório. Nem tinha ainda essa história de muito música popular, não, era repertório tradicional ou moderno, mas repertório da música de concerto efetivamente. E um sucesso absoluto, um sucesso absoluto. Tanto que essa questão do projeto Aquários é que fez também uma interligação entre o Isaac e o sistema, que ele ficou muito amigo do José Abreu. E hoje o Isaac é regente de um dos projetos com maior sucesso, que é o Instituto Bacarelli, em São Paulo, que tem a Orquestra Sinfônica Heliópolis. O Isaac é regente deles. Então, ele não só é um maestro que tem uma respeito e uma projeção muito grande, como também sempre atuou dentro da música social, da música que torne a música, a arte, como uma ferramenta de socialização e de crescimento. Então, é um cara muito importante, muito importante. Sim. Ele é uma Que referência. legal. E está agora com 80 e Blau. Não, não vou falar Blau, senão ele pode brigar comigo se ele ouvir. 80 e poucos. E é super atuante, regendo, tocando, fazendo lives e aulas. Agora está com aula de regência online e vai embora. Eu vi um concerto que ele foi o maestro, acho que foi ano passado ou retrasado, eu acho que foi ano passado, aqui no Municipal do Rio, que ele regeu Cádiz. Interessa. A música você sabe, assim, trazendo uma coisa um pouco mais para gaita e tal. Eu, na verdade, ouço muito pouco gaita, é engraçado isso. Eu conheço as pessoas me mandam coisas, eu ouço, curto, algumas coisas lá para trás. Eu ouço muito pouco lá para trás. Eu gosto de ouvir as coisas atuais. Eu gosto de ouvir o Pablo, o Vitor Lopes, lá de São Paulo, o Gabriel Grossi, Jefferson, Guta, tem tanta gente bacana, Iberianos.
Pô, você falou dele que. Ai, meu Deus do céu, desculpa. Ah, me fugiu o nome dele. Fez agora contigo também o segundo dia, que faz tudo na diatônica. Ai, meu Deus. O Otávio Castro. Otávio, oh, desculpa, Otávio, nem sei se ele tá aí, mas desculpa. Otávio, que é um querido, um querido. Como toca aquele negócio, meu Deus do É. céu. Impressionante. Otávio é impressionante. E então essas pessoas eu ouço. Assim, quando eu vejo muito pessoal, o pessoal de blues gosta, não, porque não sei quem, da gravação e tal, não sei. Eu fico vendo assim, eu falo, gente do céu. Eu, eu ouvi essas pessoas um pouco, mas não me atento muito. Eu gosto de ouvir as coisas atuais. E a música de concerto, né? Aí eu ouço muito, né? A música, música moderna e tal. Então eu acho assim que as referências que a gente vai criando acabam resultando de uma forma de se expressar, né? Estou aqui com o José Stanek, mestre José Stanek, fechando a nossa Harmonica Week de domingo a domingo. Eu, uma cobaia viva, sobrevivi a uma semana direto de gaita, mas nada melhor do que É um mérito, fechar com um mestre. Oi? um grande mérito, né? Para quem perdeu ou para quem chegou atrasado, depois já está lá no canal do YouTube, Coluna Blues Rock 2.0. Vou fazer uma pergunta aqui, mestre. Já que a gente tem muito, já que o público aqui do Coluna Blues Rock é até mais blues e rock do que a música de concerto, você poderia indicar para leigos mesmo um concerto de introdução e um concerto mais contemporâneo? Envolvendo a gaita? Não, Ou... não, envolvendo a música clássica no geral. Seria uma boa introdução. Assim, olha, esses clássicos todos, se você pensar em alguns períodos, se você pegar coisas de Tchaikovsky, coisas de Beethoven ou Mozart, são coisas que vão te introduzir de forma muito, porque a música ela é muito, não vou dizer de forma alguma a palavra previsível, não é isso, mas ela já se tornou um arquétipo. Essas músicas são tão fortes que elas são arquétipos. Ou seja, você reconhece aquela estrutura. Então, qualquer desses autores, se você ouve uma patética de Tchaikovsky, é uma coisa assim que você enlouquece. Agora, você vai ouvir os quartetos de Beethoven, não é uma música boa para introduzir, porque é uma música já muito densa, mas assim, se você pega a sinfonia de Beethoven, ou a própria, ou com o coral, esse coral de Beethoven é tocado em todas as crianças que aprendem flauta doce, tocam isso. Então essas músicas elas vão é, é, te, te cativar. Quando você vê aquele, uma coisa assim, antigamente tinha isso, agora não tem mais, né? Coleção dos mais populares, não sei o quê. É uma coisa meio chata assim, mas elas servem disso, servem, olha, esse é o mais popular. Então, de uma forma geral, ela vai funcionar muito bem para você se introduzir nisso. Agora, modernamente, eu atualmente, assim, pulando Villa-Lobos e pulando Radamés, pulando esses brasileiros todos, eu hoje, o autor que eu mais ouço é um americano chamado John Adams. O John Adams é uma música, cara, que música, que música. É uma música que às vezes é fácil, às vezes é difícil, mas é de uma estrutura. Ele, para mim, é pós-minimalista, assim, ele faz uma coisa das células repetitivas, mas ele desenvolve de uma forma coisas com as formações mais diferentes. Tem uma peça dele que assim, que essa tem que se ouvir com muita parcimônia, que é como é que é? Spirit of Souls. Esqueci agora o nome da peça. É a peça que ele fez em homenagem aos mortos no 11 de setembro. O coro murmura todos os nomes das pessoas que faleceram naquele dia, durante a música toda. E vai falando o nome de todo mundo. Cara, é um negócio que você ouve. Assim. É, é uma coisa incrível. E ele é um autor, para mim, moderno, atual, que eu mais ouço. Então, são duas pontas muito grandes. Agora, a música do Vila, pra gente aqui, ela é tão visceral, cara, ela é tão. Você pega as baquianas todas do Vila-Lobos, a baquiana 7, então, é um negócio assim, que é um contraponto das cordas, e o próprio concerto de gaita do Vila-Lobos, que tem algumas gravações, tem minhas gravações também.
São peças que vão passar um pouco pelo tradicional, um pouco pelo brasileiro e uma coisa moderna. Agora, eu, assim, tenho os impressionistas franceses, que eu amo, amo de paixão, assim, né? Então, é um universo tão grande, cara. É muito grande. Uma honra estar falando aqui contigo, mestre. A gente já está chegando aqui ao final, já tem quase uma hora. Mas eu Nossa, tenho que falei te perguntar. Não, adorei. Eu tenho que te perguntar uma coisa que eu fico envergonhado de te perguntar, mas que meu passado Motorhead não me deixa mentir. Qual é a diferença entre sinfônica e filarmônica? uma é filantrópica. Ah, é isso? Só isso. Ah, não, tão fácil assim? Eu queria esquecer uma construção musical e tal. Filantrópica, por isso chama filarmônica. Entendi. Fácil. Beleza. Mas isso é... Agora vamos complicar. Não complicar. Porque as pessoas têm a tendência de achar que é a formação instrumental, né? Ah, não, a Sim. sinfônica, dona, e a É. filarmônica, não. É só porque uma é filantrópica e a outra não é. Outra é fundação. Qualquer coisa. Aqui é filantrópica e filarmônica. Sensacional. Mestre, eu te agradeço demais por esse papo. Porra, eu vou anotando tudo que você vai falando, todos os nomes. É, Muito obrigado mesmo. Eu fico assim, é a mesma coisa quando é com Carlos Malta, eu saio daqui renovado e é. pirado porque eu vejo que eu não entendo nada de música. Nada, você está num caminho bacana, é boa a tua iniciativa de buscar isso, da gente conversar, de falar das coisas, é bom, é bom. E é bom dividir também, né? Porque você falou que trabalha muito com ensino, eu também trabalho com ensino, estou sempre querendo falar, às vezes até a gente pode, às vezes a gente acaba sendo mal interpretado, porque a gente tem, eu pelo menos particularmente, tenho uma tendência tanto de falar das coisas que eu descubro, que às vezes a gente é mal interpretado. Fala assim, não, mas por que você está falando isso? Não, eu quero falar, eu quero dizer o que eu descobri. Se você vai gostar ou não vai gostar, não interessa, mas olha, esse caminho eu já trilhei. Não vai por aqui. Tenta esse outro aqui, descobre isso também. E não tem esse negócio de segredos. Para mim não tem segredos. É tudo sempre muito aberto, falando de tudo que a gente vivencia, tudo que a gente fala. E eu acho que é isso que você está fazendo. Maior prazer. Obrigado aí. Espero que a gente tenha. Não falamos muito de blues e rock, né? Mas tudo bem. Não é bom para aliviar um pouco. Tô falando nisso há um mês sem parar. Mestre, muito obrigado novamente pela gentileza, pela atenção e pela aula. Prazer, prazer. Tudo de bom para vocês e todos. Valeu, Fiquem mestre, se cuidem. em casa, hein? Fiquem em casa. Com certeza. Obrigado. Caramba, gente, que quarentena sessions muito especial. Eu não vou ficar falando se foi a melhor, se foi a pior, se foi entre as 4, 5, 8 melhores. Não vou ficar fazendo esses tops, mas que quarentena session, que live bacana. Nossa, eu fiquei assim emocionado, cara. Sobretudo quando ele falou do sistema da Venezuela, porque, por favor, vamos tirar todas as roupagens, os preconceitos, as paixões políticas. O sistema, pelo menos era, não sei se ainda continua, ser um dos maiores projetos educacionais do mundo. E é sempre bom escutar um mestre falando, né? Um equilíbrio, uma sobriedade. Muito obrigado, mestre Stanek, de verdade, de coração. Não sabe como eu fico feliz de ter participado, de ter feito essa entrevista contigo. E eu sempre tenho dever de casas quando eu termino essas minhas entrevistas. A minha vai ser escutar Edino Krieger e o John Adams, a peça, a obra de 11 de setembro, e a Bachiana 7. Não conhecia nenhuma das três. Muito obrigado a todos que ficaram. Daqui a pouquinho estará no YouTube Coluna Blues Rock 2.0. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. E daqui a pouquinho eu vou divulgar a agenda de quarentena sessions desta semana. Não vai ter gaita, mas vai ter muita guitarra, muita distorção. Chega, agora vamos fazer sons viscerais. Um abraço, fui!